pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Bem, nessa ocasião, o tema é o Consolador, e falamos na semana passada, a nível de repasse, que ele disse que João 16,13 diz: mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que ouvir e vos fará saber as coisas que haverão de vir. Vos fará saber a quem? A sua amada. Aos escolhidos, vos fará saber. Mas, antes disso, em João 16, fala com o mundo, já não com seus escolhidos. Assim que o tema é o Consolador, e vamos começar em João 16, 5. E diz o verso 5, mas agora vou ao que me enviou. E nenhum de vós me pergunta aonde vais? Note, agora vou ao que me enviou. Você sabe por que os testemunhas de Jeová dizem que o Pai é maior que Jesus? Porque ele diz, agora vou ao que me enviou. O Pai, então, é maior que eu. Então essas coisas fazem pensar que aqui está a Trindade. Diz, o Pai me enviou, eu sou o Filho e logo enviará o Espírito Consolador. E dá a pensar que Deus são três. Mas, se você vê bem claro que em João capítulo 1, veja como diz o verso 1, para que entendas esses mistérios. Quando o Senhor fala assim, diz no verso, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus, e o Verbo que era o quê? Deus. Este era no princípio com Deus, mas o Verbo era Deus. Agora, o que fez o Verbo que era Deus? Veja o verso 14, diz, e aquele Verbo foi feito carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como da unigênito do Pai. Aquele Verbo que era Deus se fez carne. Deus tem o poder de se fazer carne, de se fazer filho, de se fazer o Consolador, de se fazer Melquisedeque, de se fazer muitas coisas. Então não vai cair no erro trinitário de que Deus é três. Deus é mais que três, abençoado. Deus é 10, Deus é 100, Deus é tudo. Deus é o tesouro do princípio da sabedoria e do conhecimento. Podemos repetir a Colossenses capítulo 2, verso 2, para entender. Quando o apóstolo diz, verso 2, para que sejam consolados seus corações até alcançar todas as riquezas do pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos, não diz nos quais, fala de um, em quem está escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Verso 4, isso vos digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque essa doutrina trinitária de Roma e dos protestantes, tudo isso é falso, abençoado. Deus é um. O que vale é o que conta. Deus é um. E Deus faz como quer e se manifesta como Ele quer. Então aqui diz que, no verso 5, me repito, agora vou ao que me enviou, o Verbo. E nenhum de vós me pergunta aonde vais? Antes, é porque vos disse essas coisas, tristeza encheu vossos corações,
Mas eu vos digo a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não viria a vós, mas se eu for, eu os enviarei. Veja só o que diz. Se eu for, eu enviarei a vós. Agora veja como diz João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e vos dará. Aqui diz, eu enviarei. Ou seja, que ele e o Pai eram um só. Mas parece como se fossem dois. Então lá diz, o Pai vai enviar o Consolador. E aqui ele diz, eu o enviarei. Ele e o Pai eram um abençoado. Não é que haja dois, é um só. O único é que o Verbo se fez carne. E em carne ele diz, aquele que me enviou. Claro, quem o enviou, aí está o mistério escondido do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos o tesouro da sabedoria. Então, quando ele diz, convém, eu digo a verdade, convém que eu vá, porque senão o Consolador não virá a vós. O Consolador faria um trabalho tremendo, porque Cristo, Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne, ele veio destruir as obras do diabo. Ele veio destruir o império da morte. Ele veio e destruiu ao diabo, desfez. Ele veio e tirou o pecado, ele preparou o caminho. Mas o Consolador é que viria explicar. E lá não se podia explicar, porque teria que vir um tempo de apostasia. Portanto, ele diz, quando vier, não era ele, ainda que seria ele mesmo. Mas vamos ver como se desenvolve essa manifestação que ele disse, eu vos enviarei o Consolador. Diz o verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, não a nós ele tirou o pecado para sempre. Mas falando com o mundo, diz, ele convencerá o mundo do pecado, de justiça e de juízo. 3 funções. De pecado, de justiça e de juízo. Diz, de pecado, porquanto não creem em mim. E não é que existe o pecado. O mundo é pecado. Não tem que se chamar pecado. O mundo é pecado desde o princípio. Porque isso é uma semente que diz João aqui, que é um mundo. Lembra aquele estudo dos 3 mundos? Há 3 mundos. Está aí o mundo cosmos, está o mundo que não lhe conhece e está o mundo que é dele, que lhe conhece desde antes da fundação do mundo. Podemos ver isso aqui. Em João 15, 17, diz, o Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não lhe vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem. Então antes dizíamos, quando se utilizava esse verso, que de tal maneira Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. E então, por isso muitas pessoas dizem, não, ele morreu pelo mundo. Mas aqui há um mundo, como é que ele vai morrer? De tal maneira morreu ao mundo, para agora descobrir que o mundo não lhe conhece, nem pode recebê-lo? Ou seja, quando Deus morre pelo mundo, é o mundo de seus escolhidos. Não o mundo que não o conhece, nem o vê e nem pode recebê-lo. E diz que nem pode recebê-lo, porque essa é a semente que desaparecerá da terra. Então, a primeira função aqui diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Diz, de pecado, porquanto não crê em mim, de justiça, porquanto vou ao Pai e não me vereis mais. Note que o sistema religioso está esperando alguém que disse, não me vereis mais.
Ele não disse, não me vereis por um tempo. Ele disse, e não me vereis mais. É justo que não vejamos mais aquele véu, porque aquele véu, aquele verbo agora vem em outra manifestação que se chama Consolador. É um consolo, porque o Consolador viria para o mundo deixar-lhe ver que eles não o conhecem. Para nós, os escolhidos, para nos educar, para nos revelar toda a verdade e para nos deixar saber as coisas que viriam. Nós não nos assustamos e há festa no povo. E é duro que haja festa quando há calamidades no mundo, mas há festa em nós porque vemos que está se cumprindo todas as promessas do Senhor. Lembra? Os que não são do ministério, que não estão iluminados, não vão compreender que você se goze com isso. De fato, usa muita prudência, hein? Quando falar dessas coisas que estão se cumprindo, não as use para amedrontar. Ao contrário, para testificar de que essas coisas devem acontecer. Mas não deves mostrar alegria, porque eles não vão entender. Vão dizer, tão louco, como é que vão fazer festa de algo quando veem as milhares de pessoas, milhares de cadáveres? O abençoado Hugo do Canadá me enviou um livro de todos os acontecimentos no mês de fevereiro, de acidentes, de morte, morte por crime, morte terrorismo, morte por guerra, morte pelos acidentes que estão acontecendo. E é impressionante. Graças por esse livro. Também, Hugo, queria te agradecer pelo filme que nos enviaste de José, muito edificante. Liz e eu a vimos e era impressionante. Nos deu até lágrimas na forma com a qual se fez, que ainda que a tenham feito cristianos, mas foram bastante fiéis aos desígnios. Bem, então, a primeira função é de pecado, na segunda de justiça, porquanto vou ao Pai, não me vereis mais. Bom, e é bom que não vejamos mais aquele véu, porque aquele véu era judeu. E Paulo nos dá uma pontinha aqui em Romanos 15, vamos ler Romanos 15, verso 12. Veja como diz o apóstolo Paulo. Diz no verso 12, outra vez, diz Isaías, estará a raiz de Jessé, e aquele que se levantará a reger os gentios esperarão nele. Quer dizer que os gentios não estão esperando num judeu, os gentios estão esperando a esse judeu a esse verbo que se fez carne judia, que logo foi à luz inacessível e regressou como consolador, mas com carne gentílica. Por isso é que os gentios esperariam nele. Se levantará a raiz de Jessé, aquele que vai reger os gentios. E esse é o trabalho de Jesus Cristo homem. Eu estou regendo a todos os gentios, dando-lhes informação, a verdadeira identidade e advertindo-lhes sobre as coisas que estão por suceder logo, logo nessa terra. E logo o terceiro que diz João, capítulo 16, verso 11, diz, esse é o terceiro propósito, diz, e de juízo, porquanto o príncipe deste mundo foi julgado. Vocês sabem que esse mundo, eles não podem receber o Espírito de verdade. A semente que não será salva não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas eles pensam que há maldade. Eles sim. Eles têm fé para a maldade. Eles têm fé para o espiritismo. Eles têm fé para colocar um coco ralado numa esquina, ou matar uma galinha e derramar sangue, para evitar a má sorte. Eles têm fé no diabo, de que há um diabo. Eles não têm fé em Jesus Cristo, mas eles creem que o diabo existe, que o mal existe. Aqui diz que é
diz, e de juízo, porquanto o príncipe desse mundo, Satanás, já foi julgado. E se foi julgado, foi destruído. Leiamos rapidamente a Hebreus, capítulo 2. Nunca nos cansamos de repetir as mesmas coisas. No verso 14, assim que porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo. Participou de carne, o verbo se fez carne, veja aí. Ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha, já não tem mais, o império da morte, isto é, o diabo. Então, esses são os três propósitos do Consolador para o mundo. O propósito do Consolador para edificar a igreja e para o mundo dizer-lhes essas três coisas. Minha função tem sido essa. Dizer ao mundo, olha, o diabo que vocês acreditam já foi destruído. E tudo o que é justo, mostrar que há um governo de justiça, vai ser mostrado a eles um governo de justiça. Bom, e também vamos ensinar-lhes que a besta, o anticristo, o 666, é o Consolador. Olha, se consola esses 36, que até as crianças querem se tatuar. Eles sentem um gozo quando colocam esses 3 numerozinhos, 666, o número do meu pai, o número do regente dos gentios, o número de Papai Deus, o número do Consolador. Assim que, abençoados, me despeço de vocês, nesse momento, preparando-nos já para o próximo calqueio, porque a contagem regressiva segue avançando. Já nos veremos em outra ocasião. Abençoados, com todas as bênçãos, podem saudar-se uns aos outros e declarem-se aí consolados, porque a consolação já chegou. O trabalho do Consolador, olha, já nos sentimos, todos aqueles que já iluminamos, todos aqueles que já compreenderam a mensagem da graça, fomos consolados. Até logo, abençoados.